Podemos cantar, podemos nos alegrar, regozijar no Senhor, por sermos cidadãos dos céus, reis e sacerdotes. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite. Estamos aqui para render louvores a Ti. Reverenciamos a Tua palavra, reverenciamos a unção, agradecemos a comunhão. E esse ambiente é um ambiente onde as pessoas são tratadas, libertas e salvas pelo poder do nome de Jesus. E nós nos envolvemos nisso. E temos a convicção que nós não vamos sair da mesma forma que entramos. Na oportunidade que temos de estar num ambiente como esse, de crescimento e de ajustes, ó Pai. Obrigado pelo amor que foi derramado no nosso coração. O Teu Espírito Santo tem total liberdade de agir. Já está agindo desde a primeira canção e vai continuar agindo nesse momento onde a palavra estará sendo ministrada. Toma cada um nas Tuas mãos. Aqueles que não puderem estar, sejam cansados. Aqueles que futuramente irão assistir essa ministração, sejam também edificados e alcançados com essa palavra. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Você pode sentar. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui tá igual esse barco aqui vai virar para cá. O pessoal só dá desse lado aqui não, porque impressionante. É o ar-condicionado, é isso? Deve ser, né? Deve ser o ar-condicionado. Mas está tudo bem, tranquilo. Você está feliz? Você já cumprimentou o seu irmão aí? Falou com ele? Aqueles segundos que o pastor gosta de dar para você falar com ele, para você depois não conversar. Amém? Então, queridos, nós seguimos aqui a sequência de ministrações da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos trabalhar hoje o capítulo 6, né? Eu quero incentivar os irmãos que não tiveram oportunidade de assistir, ir lá no nosso canal no YouTube e
acompanhar as ministrações. É de extrema importância, porque nós percebemos essa necessidade da gente trabalhar as cartas, né? E as cartas não era só para aqueles irmãos lá de Roma, não, é para a nossa vida hoje. Amém, irmãos? E não só eu, mas eu sei que muitas pessoas aqui têm sido edificados com essa palavra, né? Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. E por mais que seja assim um tempo até um pouco cansativo, porque cansa realmente, né? Ler, estudar, cansa, o corpo sente. Mas é para um fim proveitoso. Então, tenha paciência. Então, como a gente está trabalhando a carta, né? Então, é importante a gente ler para estar trabalhando os versículos, né? Então, só para a gente recapitular o que nós já começamos, no capítulo 1, nós falamos sobre a perdição de todos os homens, né? Capítulo 1, capítulo 2 e a metade do capítulo 3. Quem está acompanhando vai se lembrar disso. Falamos sobre a justificação, que é a segunda metade do capítulo 3, aí vai o capítulo 4, o capítulo 5. O capítulo 4, o capítulo 5, fala a respeito do nosso pai Abraão, que, da mesma forma, ele foi justificado pela fé e não pelas obras, e por isso é que nos identificamos com ele, e por isso nós somos também considerados filhos de Abraão, espiritualmente falando, não somos judeus, mas por abraçar essa promessa e ter essa identificação com ele, biblicamente falando, nós somos considerados também filhos de Abraão, não só os judeus. Os judeus ainda têm as duas situações. Se ele for igreja, ele é considerado filho de Abraão por ser judeu, né, e por ser igreja, porque ele foi justificado, ele aceitou o sacrifício de Jesus, creu no sacrifício de Jesus, e por isso ele também está no mesmo nível de Abraão, porque ele creu naquele que havia de vir. A diferença da nossa vida com Abraão é que nós cremos naquele que veio e morreu por nossos pecados. Abraão cria naquele que havia de vir, né? E por isso ele foi justificado, né? E o capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo 8, nós vamos falar sobre a santificação. E são 3 capítulos muito interessantes e vai mexer um pouquinho com você, mas como você é ensinável, aleluia, você não vai fazer bico nem cara feia, nem vai achar que está jogando em direta, você vai receber com bom coração. Amém? Até porque você é humilde. Quando você perceber e identificar algo que é específico na sua vida, não precisa você sair e falar com a torcida do Flamengo. Guarda no teu coração e aplique na sua vida e siga as orientações na palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, ele vai mostrar que a justificação e a santificação, irmãos, andam juntos. Não tem aquela coisa assim, eu sou justificado, mas a santificação não faz parte da minha vida, ou mesmo fazendo parte da minha vida, não devo me santificar no sentido de seguir um procedimento contínuo, que a gente vai ver aqui na palavra como funciona isso, mas aqueles que são justificados em Cristo Jesus, a santidade, a santificação faz parte. Amém, irmãos? Então, não tem como a gente trabalhar os 3 capítulos hoje, por isso nós vamos começar o capítulo 6, e eu já quero motivar você a ficar atento às futuras ministrações, né, que a gente vai estar divulgando, o capítulo 7 e o capítulo 8. Tá? O tema que a gente vai trabalhar vai tocar muito na questão do pecado, então eu acredito que vai surgir algumas dúvidas, mas que você tenha um pouquinho de paciência, porque a gente vai trabalhar em cima de alguns conceitos que Paulo ele começa a trabalhar na carta, que ao longo dos capítulos, dos versículos, a gente vai começar a compreender e entender. Amém? No final desses 3 capítulos, tendo alguma dúvida, como vocês já sabem, é só nos procurar que a gente está pronto para esclarecer. Tranquilos? Então, vamos lá. O interessante, irmãos, no capítulo 6, que Paulo ele traz 3 coisas fundamentais para viver em santidade. Uma
saber. Então é importante ter o conhecimento, porque se ele não sabe, se o crente não sabe quem ele é em Cristo, o que ele pode fazer em Cristo, se torna um problema. Então, dentro do processo de santificação, ele precisa conhecer a palavra para que as verdades que a palavra traz, ele traga para a vida dele. Ele abraça esse projeto, né? E segundo, considerar. E a consideração com aquilo que a Escritura diz, irmãos, isso de fato produz fé, mas aquilo que a palavra fala ou diz a meu respeito, eu tenho que considerar, eu tenho que acreditar. Porque se tanto a primeira coisa como a segunda coisa não for evidente na sua vida, vai ser um problema. E o terceiro, irmãos, é oferecer os membros do corpo a Deus. Então, são três coisas aqui fundamentais que o apóstolo Paulo traz no capítulo 6. Primeiro, saber. Ok? Segundo, considerar. E terceiro, obedecer, oferecer os membros do corpo a Deus. Ok, pessoal? Antes da gente começar a partir do versículo 1, vamos voltar lá no finalzinho do capítulo 5, que praticamente complementa o versículo 1. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, foram os versículos que nós fechamos na ministração anterior. Pode projetar aí para mim? É possível? Versão em transformadora. A versão, como é que é? Revista atualizada, né? Revista atualizada. Olha só o que diz a palavra. Isso aí é a nova versão transformadora. Não, bota a revista atualizada, por favor. Bota a revista atualizada. É bom que todo mundo acompanha, né? Já mudou? Tranquilo? Então diz assim, ó: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a... Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, uma parte que o apóstolo Paulo cita aí, que alguns judeus fez um pouquinho de confusão, é que ele cita que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós cremos nisso, amém, irmãos? Só que, ao longo do tempo, eu estava até estudando sobre isso, existiu alguns falsos ensinos a respeito, inclusive, dessa graça que a igreja, ela concorre. Então, houve uma pergunta, né? Então, quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Paulo, eu posso entender que, para que essa graça superabunde, precisa existir pecado. Então, se eu pecar deliberadamente, o que vai acontecer? A graça, ela vai superabundar. Olha só que sutileza, às vezes, quando a pessoa pega um versículo isolado e tenta defender uma linha, um pensamento, justamente para atender uma necessidade ou aquilo que ele pensa. Então, assim, a Bíblia diz que onde há o pecado, superabundou a graça. Mas ela não está dizendo que, pelo fato da graça superabundar, que aquele que nasceu de novo vai viver deliberadamente no pecado. Eu vou permanecer no pecado até que a graça abunde? E aí, no versículo 1 do capítulo 6, que a gente vai começar, Paulo, ele entra como uma oposição. Então, uma das coisas que Paulo, uma característica de Paulo que é muito interessante, quem me acompanhou do primeiro capítulo até hoje, você vai perceber que o apóstolo Paulo, a todo momento, ele trabalhava com um opositor imaginário. Não necessariamente tinha uma pessoa ali, porque o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta. E provavelmente, irmãos, havia um cuidado do apóstolo Paulo para que os crentes lá de Roma, tanto os judeus e os gentios convertidos, possivelmente tinham alguma dúvida.
Então o apóstolo Paulo, até mesmo para ajudar o entendimento deles, criou até em situações opositores imaginários. Aí ele faz assim, ó, versículo 1, cadê? Que diremos, pois? É aí que complementa o finalzinho do capítulo 5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E Paulo está fazendo essa pergunta. E ele mesmo dá a resposta no versículo 2. Olha lá. Cadê o versículo 2? De modo nenhum. De jeito nenhum. De jeito maneira. Então, no sentido original aqui, se você pesquisar, ele está de uma forma redundante. Ele está como se assim, reforçasse que não tem nenhuma chance, nenhum jeitinho, nenhuma possibilidade disso acontecer. Amém, irmãos? De maneira alguma. Eu vou permanecer no pecado, mesmo sabendo que onde há o pecado, superabunda a graça, mas isso não significa que, uma vez a graça alcançada, que eu tenho que viver deliberadamente no pecado. E você vai entender por que eu estou atacando isso, porque a gente vai entrar em algumas questões aqui, que de vez em quando tem entrado no meio do povo de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Você está comigo? E ele dá a resposta de modo algum. Então, irmãos, isso não significa que o apóstolo Paulo ele esteja sendo, com base na carta, que todo homem tem que ser perfeito. Ou seja, que não vai cometer nenhum tipo de pecado. Não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está trabalhando. Você está comigo, irmãos? Porque, às vezes, quando pegamos essas passagens, quando Paulo é muito enfático na questão do pecado, ele sabe exatamente que todos nós, irmãos, podemos pecar. Mas que o pecado na nossa vida seja meramente acidente de percurso. E eu gosto muito, irmãos, daquele termo iniquidade. Porque iniquidade é algo que você faz consciente. Você tem a oportunidade de dizer não. Você tem a oportunidade de voltar, de fazer a curva. Mas você faz consciente. Então, o apóstolo Paulo aqui, parece que é uma palavra assim, até um pouco dura e muito perfeccionista, mas ele está trazendo para um lado em que o pecado, irmãos, não faz mais parte da nossa vida. E por que o pecado acontece, pastor? A gente vai avançar, ainda tem um capítulo 7, ainda tem um capítulo 8, mas vamos trabalhar com a ideia que o apóstolo Paulo, ele traz aqui, irmãos, porque o objetivo aqui é justamente eliminar qualquer subcristianismo. Ou seja, um cristianismo que não é cristianismo, por isso estou falando subcristianismo. Porque ao longo do tempo as coisas têm se perdido. E você vê que mesmo no tempo do apóstolo Paulo, mesmo lá na origem, tudo começando, ainda tinha alguns abençoados que tentavam distorcer as coisas. E dada a importância, irmão, de nós nos aprofundarmos na palavra. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Aí o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Vou repetir. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E aí ele responde. Está percebendo aí os opositores, ele como se estivesse falando com uma pessoa, e ele já dando a resposta? É para facilitar a sua vida, viu? A nossa vida. Então ele responde, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo... Aí eu faço essa pergunta, o batismo nas águas é importante, sim ou não? Então aquela coisa assim, não, eu aceitei Jesus, mas eu não quero me batizar, não. Está incompleto. Nós sabemos que o batismo não salva ninguém, porque o batismo nas águas é o testemunho em público do que aconteceu aqui por dentro, uma decisão tomada. Amém? Então a própria palavra fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Duas coisas que a gente precisa aprender aqui. Primeiro, nos identificamos com Cristo. Através do que, gente? Através do batismo. Porque da mesma sorte que Jesus Cristo, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também, irmãos, nos identificamos com ele através da figura do batismo nas águas. Que quando você é imergido, você é sepultado. Quando você sai, você é como se você tivesse ressuscitado. Linkado uma decisão que você tomou pela fé. Amém, irmãos? Então, primeiro precisa aceitar Jesus, conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que vai acontecer com você? Você vai nascer de novo. E aí, depois de ter feito isso, irmãos, você está preparado, está apto para passar pelas águas. Ok? Não vamos inventar, irmãos, coisas que a Bíblia não diz. Porque o batismo está vinculado à decisão que você... Ah, pastor, mas eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. Calma que vai chegar o capítulo 7 e o capítulo 8. Ok? E o interessante aqui, irmãos, é que novidade de vida que o texto traz. Então, essa novidade de vida, o que é, pastor, essa novidade de vida? É que eu não tenho mais, irmãos, nenhuma parceria com a figura do pecado. Amém. E você vai perceber que em determinado momento, o pecado ele é personificado, é como se fosse uma pessoa. E você vai ver também algumas práticas que a Bíblia também chama de obras da carne. Mas essa novidade de vida, irmãos, que vivemos... debaixo da graça, justificado em Jesus Cristo, amém? Todos vocês. Todo escrito de dívida que era contra a minha vida e com a sua vida, foi resolvido lá na cruz, amém? Estamos assim como o papai. Vou repetir. Estamos assim como o papai. Amém. Tem gente que não se alegra com isso. Oh, Jesus. Aquele estilo de vida que você vivia, irmãos, acabou. Estamos em novidade de vida. Onde, irmãos, não somos mais escravos do pecado. Amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, isso é, no batismo, né? Que nós passamos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele está reforçando aqui a questão da morte, quando eu desço as águas, e quando saio, a ressurreição. Amém? Então, Paulo conceitua o porquê não vivemos pecando, porque estamos vivendo uma novidade de vida, amém? Temos uma nova aliança com Deus. Então, assim, eu estou em Cristo, você está em Cristo. O que nós somos? Nova criatura. As coisas velhas ficaram para onde? Tudo se fez o quê? O seu espírito, irmão, se fez novo. Amém? Graças a Deus. Então, já vou entrar aqui, Paulo, na verdade, ele responde até esse ponto, a questão, o pensamento distorcido, lá no versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 5. E agora o Paulo ele vai começar a trazer conceitos a respeito da nossa vida. Tá? Então ele vai falar sobre a importância do saber, do considerar, do oferecer os membros do corpo a Deus. Ok? Vamos lá? Tudo bem com você? Tranquilo? Então, primeira coisa, irmãos, eu preciso saber. Olha só o versículo 6. Acompanha comigo. Versículo 6. Sabendo isto o que, gente? Sabendo isto o que? O que nós acabamos de citar anteriormente.
lá no versículo 1, lá no versículo 2, lá no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, que nós somos identificados com Cristo, que pelo fato de sermos beneficiados pela graça, nós não devemos viver na prática do pecado. Amém, irmãos? Você está comigo? Nós fomos sepultados na morte, nos identificamos, o que aconteceu com Cristo, é como se eu estivesse junto lá com Ele. E isso foi representado, irmãos, através do batismo. Você está comigo? E aí, por isso que ele fala, ó, sabendo isto, então por isso você precisa saber. Entende que essa informação é importante para a igreja? Sim ou não, pessoal? Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem. Que velho homem é esse? A imagem de Adão. Nós éramos, irmãos, condenados, irmãos, ao pecado de Adão. O que aconteceu com a nossa vida? Foi crucificado com Cristo. Acabou. Amém, irmãos? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Presta atenção que eu vou dizer aqui. Irmãos, a cruz representa para nós a anulação do poder do pecado. Amém, irmãos? Por que isso, pastor? Porque quando Jesus ele foi à cruz, ele levou o que sobre si? Os nossos pecados, os seus pecados. E quando nós nos identificamos com Ele, irmãos, o velho homem foi para onde? Foi cravado na cruz, ficou lá. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que o velho homem foi crucificado no madeiro. Porque eu tenho uma nova vida em Jesus. Amém, irmãos? Então você não tem que pensar porque aquilo, porque se eu fizer isso. Não, irmãos. O sangue, ele tirou a nossa culpa. Nós fomos comprados. Esse foi o papel do sangue de Jesus. Agora a cruz, irmãos, anulou o poder do pecado sobre a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele é enfático, de maneira nenhuma eu vou viver, irmãos, deliberadamente na prática do pecado. Por quê? Porque nós crucificamos o pecado. Entende, ó crente, que por que você não deve viver pecando deliberadamente? Porque um dia você aceitou Jesus, você conheceu o sacrifício dele. Se você não sabe, agora está sabendo que você se identifica com Cristo. Porque da mesma forma que ele foi para a cruz, levou sobre si os pecados da humanidade, você também, irmãos, crucificou o velho homem, a imagem de Adão, morto. Agora você tem vida em Jesus. Para pensar, irmãos, com essa consciência, não dá para a gente dar uma refletida a respeito de algumas práticas? Então, o propósito aqui, irmãos, é tirar aquela mentalidade de eu não vou fazer para não ser pego. Começou, vai devagarinho. Para tirar aquela coisa, não, porque vão ver. Não, porque eu vou perder. Não. Você não quer pecar, você vai se afastar porque você se identifica com Cristo. Amém. Quando você come banana, eu sei que tem gente que até come casca, né? Mas, no geral, você descasca a banana, o que faz com a casca? Joga fora, não é isso? Tradicional, tem gente que come com casca com tudo. Não é questão, não é o caso. Agora tem gente que está jogando a casca fora, aí de vez em quando. Eu estou com vontade de comer aquela casca. E vai lá no lixo e pega de novo a casca. Se você crucificou o velho homem na cruz,
que viver deliberadamente no pecado? Onde você sabe que está errado, onde você sabe que está desagradando ao Senhor, e o crentão continua fazendo. Aleluia. Aleluia. Versículo 4. Não, versículo 4 não, peraí. Parei aonde? No 6, né? Maravilha, agora vou para o 7. Aleluia. Então, queridos, somente, eu vou ler o versículo 7, tá? Somente a obra da cruz nos livrou do poder do pecado. Então, irmãos, eu preciso saber isto. Eu tenho que ter essa consciência. Amém, irmãos? Vamos mudar essa mentalidade, onde as decisões não sejam pautadas em coisas até, possa ser que tem coisas até que sejam lícitas, que sejam oportunas, mas vamos ficar com a origem da palavra, porque isso vai ajudar no seu processo, irmãos, de santificação. Amém, irmãos? Não é bom a gente pensar certo? Sim ou não, pessoal? Fala comigo. Então, Paulo, quando esclareceu lá no início a respeito da nossa vida, o que aconteceu conosco, então, assim, ele segue com a carta, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Está vendo a personificação do pecado aqui? É como se estivesse servindo uma pessoa. Não sirvamos mais como escravo. E às vezes tem um pensamento das pessoas lá fora, que fala assim, eu não vou entrar para a igreja, porque eu vou perder a minha liberdade. É o contrário. Porque ele é escravo acorrentado, ele nem sabe. Porque ele é segundo o desejo dos seus pensamentos, do seu coração pecaminoso, o que dá na telha ele faz. Então ele vai debaixo de tudo aquilo que sentir. Agora, como você não é mais escravo do pecado, na hora que vir aquela vontade de dar uma pecadinha, você vai lembrar que você não é mais escravo do pecado. Diga para o seu irmão, você não é mais escravo do pecado, diga aí. Nós cantamos uma música que nós somos mais escravos do medo e do pecado também. Por quê? Porque, abençoado, você é filho de Deus. Então saiba que é extremamente normal quando o pecado bate na sua porta, essa figurinha, para tentar você. E o pecado não é a tentação, o pecado é a prática. E aí não é interessante você lembrar quem você é em Cristo Jesus, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que eu me identifico com Ele, que da mesma forma Ele levou sobre si, o homem justo, não fez nada, mas levou sobre si os nossos pecados, os meus pecados, e eu também, como me identifico com Ele, crucifiquei o velho homem, aquele velho homem que vivia tudo que deixa a vida me levar. E você não canta mais isso. Deixa a vida me levar. Sabe por quê? Porque eu e você não somos mais escravos do... Ele era seu Senhor. E lembra daquele engano que nós tínhamos, achava que era livre. Engano do mundo. Não, se eu entrar para a igreja eu vou perder minha liberdade. Pelo contrário, luz vai chegar. E você vai ver que estava escravo, servindo de peteca na mão do diabo. Amém, queridos? Você está comigo? Então, irmãos, cruz. Entenda porque a cruz, lembrando da cruz, faz parte da nossa vida. Irmãos, não vai ser o nosso esforço, não vai ser com seus esforços, seu ministério, ambiente religioso. Não, irmãos, consciência daquilo que você é.
Amém, irmãos? Diga assim: nós fomos crucificados com Cristo. Amém, irmãos? Então entenda que o sangue nos livrou do problema da culpa. E a cruz anulou o domínio do pecado. Amém, irmãos? Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, quantos morreram aqui com Cristo? Amém? Cremos que também com Ele vive. Aí ele fala de novo aqui, ó, presta atenção. Sabedores de que? Temos que saber ou não temos que saber? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre você. Você tem a vida eterna em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Vou repetir, irmãos. Pois quanto a ter morrido, você morreu, sim ou não? Amém. Você morreu, sim ou não? Amém. De uma vez para sempre morreu para o morreu. Mas quanto a viver, vive para... Entenda a consciência em Deus. Quando a consciência entra, você sabe quem você é. E você toma uma posição, uma atitude. Vou dar um exemplo para você. Imagine que o irmão André... Não faça isso, tá? Estou dando só um exemplo, tá bom? Posso pegar você como cobaia? André compra lá um talãozinho da loteria esportiva. Ou da loteria, né? Aquele marca o número. Aí o André vai lá, nunca jogou, né? Mas é exemplo. Aí pá. Aí o André faz aquele jogo lá, aí ele acerta. Acho que é a quina, né? Não é esse o termo? É a quina, irmãos? Ninguém sabe lá. É a quina, pastor? Não, pode falar, querido. Não vou falar não, senão o pastor vai descobrir que eu jogo. Olha só, rapaz. Pode falar, querido. De repente você já jogou. Acertou na quina, vamos lá. Aí ele vai conferir na televisão os números, né? Aí ele conferiu e vê que acertou tudo. Como é que você vai ficar, André? Rapaz. Aí a pergunta que eu faço. Você vai se sentir pobre a partir dali? A partir daquele momento você vai se sentir pobre. Você vai olhar assim, tô rico. Não pegou o dinheiro, nem viu o dinheiro. Ele só leu ali, conferiu e creu. Né, André? Quebra tudo. Junta as coisas aí. Né? Começa a pensar no apartamento na Zona Sul, na Barra. Nem foi na casa lotérica para chegar assim, ó, eu ganhei. Já considera. E o crente, espiritualmente falando, age da mesma forma? Amém. Às vezes é falta de vibração das pessoas. Olhar para a palavra. A Bíblia está dizendo que eu sou isso? Vibrar, irmão.
Na hora que o diabo vir com aquela afronta lá e dizer que você não é, já era, capeta. Na hora que vir aquela tentação, você vai lembrar quem você é. Oh, aleluia. Então entenda, irmãos, é bom saber ou não é? Sim ou não? Segundo, considerar. Olha só o versículo 11. Assim também vós considerai-vos o que, gente? Mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Em quem? Ah, pastor, eu não consigo, pastor. Irmãos, você morreu. Não está escrito aqui na sua Bíblia? Pastor, eu não consigo, pastor, não consigo. Quer ver como tu consegue? Faz um teste. Quem tem o costume de fazer coisa errada, consegue fazer no meio do povo, aqui na frente de todo mundo? Não consegue. Se o camarada tem mania de olhar para a mulher na rua, quando a esposa está perto, ele olha, não consegue. Eu não consigo, pastor. Mas se tiver alguém olhando, você consegue. Quando você entra aí na internet, eu não consigo, mas se tiver alguém olhando, consegue, irmão. O crente precisa tomar vergonha na cara. E parar de dizer que não consegue. Posso todas as coisas. Porque, irmãos, o que você precisava para fazer o que a Bíblia está falando, Jesus já fez por você. Resolveu o problema da culpa, tirou você daquela condição de escravo do pecado, colocou o Espírito Santo dentro de você, a palavra, o pastor, o irmão, a igreja, e por diante. Tem tudo aí. Está faltando mais o quê? Aleluia! Então, irmãos, eu preciso considerar. Considerar. Ele fala, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Irmãos, o morto fala alguma coisa? O morto sente alguma coisa? O morto tem vontade de fazer alguma coisa? Por quê? Ah, é? Só que você está vivo para Deus. Não é em homem, pastor, é em Cristo Jesus. Você está comigo, queridos? Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, o que a gente precisa aprender é o seguinte: ter uma mudança de mentalidade. É pensar como livre e não como escravo. Vou repetir. Pensar como livre e não como escravo. O que é pensar como escravo? É exatamente isso que você fala quando está sendo pressionado. E fala negativo. Pega a ministração do domingo passado. Amém, irmãos? Quando a gente tem um conhecimento de quem nós somos, irmãos, e o que nós podemos em Cristo Jesus, o nosso comportamento muda. Entenda a importância porque você precisa ler a palavra. Entenda a importância porque você precisa ler boas literaturas. Para justamente mudar essa mentalidade negativa que coloca você para baixo. Totalmente alheio àquilo que Deus lhe fez em Jesus Cristo. Nós entendemos, irmãos, que o pecado fez isso, tudo isso conosco. Essa é uma consequência do pecado. A queda de Adão, irmãos, não só afetou a questão da eternidade, mas na nossa mentalidade. Nós vimos do Pai, irmãos, e aquela aliança que nós tínhamos com Deus, porque, irmãos, Adão, antes da queda, ele não vivia preocupado, ele não vivia com medo.
Ele tinha uma aliança com Deus. Na virada do dia, o Senhor ia conversar com ele, tinha comunhão com ele. Então, quando o pecado entrou, irmãos, entrou morte, e a morte passou a todos os homens. Então, irmãos, entenda, não chegamos à nossa plenitude aqui, porque ainda falta recebermos um corpo glorificado. Mas há uma estrutura que Deus criou na nossa vida, irmãos, que nós podemos fazer e avançar. É só olharmos, irmãos, o que a palavra diz a respeito da nossa vida. E a nossa mentalidade precisa ser renovada. O que precisamos fazer, irmãos, quando a nossa mente não está alinhada com o que a Bíblia diz? A gente tem que voltar com a palavra. A gente tem que olhar para a palavra. E por isso, irmãos, meditar nessa palavra não é de vez em quando, é de noite. Por quê, irmãos? É por causa disso. Você está aqui num ambiente como esse, ouvindo essa palavra, sai daqui fervoroso. Mas amanhã, irmãos, você precisa crer também. Para amanhã. Amém, irmãos? Você está comigo? Beleza, então, falamos aqui, irmãos, que saber é importante, considerar é importante. E terceiro, não ofereça os seus membros ao pecado. Por quê, pastor? Porque você não é mais escravo do pecado. Nós oferecíamos os nossos membros, porque nós tínhamos uma aliança, uma ligação com o pecado. Agora acabou. Amém, irmãos? Amém. E quando nós pecamos, pastor, às vezes eu fico chateado, é de propósito. Isso é inerente à sua nova vida, à sua natureza de Jesus Cristo. Quando nós pecamos, irmãos, e podemos pecar porque ainda habitamos nesse tabernáculo de carne, e eu falo sempre que o pecado na nossa vida tem que ser mero acidente de percurso, mas quando eu erro, quando eu peco, eu fico constrangido, eu fico chateado. Tem que acontecer isso. E voltar para a posição, porque o sangue de Jesus Cristo nos libertou de todo pecado. Nos purificou, melhor dizendo, de todo pecado. Então, toda vez que o diabo tentar nos acusar, dizer assim, você fez, a gente vai ver isso em Romanos capítulo 8, tentando apontar, você fez isso, eu sou perdoado. E volta para a posição. Amém, irmãos? Então, olha só o versículo 12. Não reine, portanto, o que, gente? Essa palavra pecado aqui, irmãos, ele não está no mesmo sentido de personificação, mas de obras da carne, da prática do pecado. Ok? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aí ele fala assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a quem, gente? A Deus como ressurretos, está falando de vocês, tá? Dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Na condição, irmãos, de imagem de Adão, não tinha como condições de oferecer, irmãos, de não pecarmos, porque toda a humanidade pecou. Agora, nessa novidade de vida, irmãos, os nossos corpos outrora, em outros tempos, era oferecido como sacrifício, como servo ao pecado. Hoje mudou. Os nossos corpos devem ser oferecidos a quem? A Deus, como instrumentos de justiça. Entende, irmãos? Mesmo o nosso tabernáculo de carne, a gente sabe que nós vamos receber o corpo glorificado. Mesmo assim, eu tenho que manter o meu corpo, essa caixa onde eu habito, irmãos, em santidade. Então, pelo fato de eu não ter mais essa aliança com o pecado, eu não tenho que oferecer o meu corpo em sacrifício ao pecado. E o que é isso? É viver deliberadamente no pecado. E aqui, irmãos, cita até a palavra iniquidade, porque instrumento de iniquidade é uma situação onde a pessoa deseja fazer.
Não é um acidente. A pessoa deseja fazer. Você está comigo, irmãos? Você está entendendo a palavra de Deus? Olha só o versículo 14. Preste atenção, por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu vou repetir de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei do pecado. E sim da onde, gente? Da graça. E a gente pode recordar lá do versículo 1, que Paulo foi muito enfático, e estando debaixo da graça, eu não vou viver deliberadamente no pecado para que a graça superabunde, de modo algum, porque eu não tenho mais aliança com o pecado. E se o pecado acontecer, irmãos, eu vou me posicionar, vou pedir perdão ao Senhor, porque o sacrifício dele é suficiente, irmãos, que nos purifica, e voltar para a posição. É muito delicado, irmãos, quando a gente vê crente que peca deliberadamente, não tem temor. Faz isso, irmãos. Vira as costas e sai praticando pecado. É complicado. E aí uma pergunta que a gente precisa fazer com relação à nossa vida, à nossa decisão. É porque você não sabe quem é em Cristo Jesus, ou é porque alguma coisa relacionada à sua decisão de salvação? A gente precisa refletir. Amém, irmãos? Se envolve a questão. A gente vai avançar, eu vou deixar você um pouquinho com a pulga de propósito atrás da orelha, para insistir, para você voltar para assistir o capítulo 7 e o capítulo 8. E por que alguns pecados são cometidos? São várias questões envolvidas, irmãos. Mas eu não posso brincar com o pecado. Eu não posso brincar com aquele que há muito tempo me dominou você. Porque a prática do pecado tem salário. Qual é o salário do pecado? Morte. É para brincar com isso? Não. Amém? Então, Paulo fecha todo esse conceito do versículo 1 até o versículo 14. Ele dá todo um conceito de quem você é em Cristo Jesus, que você precisa saber. Você tem que considerar o que a Bíblia está falando a seu respeito. Você tem que, o seu corpo, ofereça como sacrifício de justiça a Deus. De que forma é isso? Dizer não para o pecado. Amém. Aleluia. Agora o versículo 15 em diante, fica mais fácil para a gente entender. Porque ele faz um fechamento aqui. Ele faz tipo um fechamento, uma conclusão de todo o conceito que ele trabalhou. Olha só o versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele fala de novo. O que ele responde? De jeito maneira, abençoado. Pastor, eu posso dar uma pecadinha? De maneira nenhuma. Amém, irmãos? Diga assim, eu sou filho de Deus. Ah, pastor, então eu não sabia. Eu não sabia que não podia. Não pode. Sabe o que acontece, irmãos? Aí é até aquela coisa que às vezes surge no meio evangélico. Ah, porque eu sou filho de Deus, graça, sou perdoado, eu sou abençoado. E o cara enfia o pé na jaca, porque ele sabe que só ir lá pedir perdão está tudo certo. Esse é o problema na cabeça de muitos crentes. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E peca deliberadamente.
Eu gosto desse silêncio. Para você refletir. Olhe para mim. Diga assim: eu não sou mais escravo do pecado. Se você pecar, você tem um advogado que vai dizer assim para o diabo: eu já perdoei. E aí, por causa dessa graça, você não vai permanecer no pecado para que a graça superabunde. Não, você vai voltar para a posição e vai seguir o seu caminho. Amém? Depois você vai aprender mais sobre essa questão. Ok, pessoal? Aleluia! Então, recapitulando aqui, ó. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Aí, por que razão? Por que razão? Aí ele diz no versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, era a nossa condição anterior, ou da obediência para a justiça. Entendeu, irmãos? Se você vive deliberadamente, se você ainda tem uma ligação com a figura do pecado, você continua sendo escravo depois de ter recebido a liberdade. Como é que é isso? Irmãos, a gente precisa refletir. Então não precisa um irmão vir um vaso, um profeta rodando, apontar o pecado para você. Quando isso está acontecendo é porque você está muito surdo, muito cego. Aí tem que Deus levantar um profeta para vir, olha, pecado. Não precisa, querido. É só você olhar para a Bíblia. Amém, abençoado. Você está comigo ou não? Amém. Aleluia. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Que doutrina você recebeu, abençoado? O Evangelho. Amém. Você recebeu de coração. Amém. Então, irmãos, dada a importância quando nós pregamos, não é por força, não é por violência, não é botando medo nas pessoas. Tem que ser de coração. Tem que existir arrependimento. Você quer aceitar Jesus? Amém. Você se arrepende dos seus pecados? Eu me arrependo dos meus pecados. Amém, irmãos? Porque tem crescido por aí as pessoas entrando para a igreja por causa do ambiente, porque o louvor é bonito, porque o pastor é gente boa, porque a igreja tem churrasco, porque a igreja tem festa, porque a irmã Doquinha é uma bênção. A irmã Doquinha agora é bênção, viu? Está crescendo a irmã Doquinha. Não, naquela igreja tem uma irmã Doquinha tão legal. Amém, irmão? Amém. É sério ou não é sério? Aleluia. Então, decisão do coração. Versículo 18. Vamos começar a encerrar, tá? Fica tranquilo, deixa eu ver meu horário aqui. Jesus, vamos correr. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da... Quantos libertos aqui nós temos? Aí Paulo, irmãos, ele até... É como se ele pedisse desculpa aqui, ó. Falo como um homem por causa da fraqueza de vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a servidão, não era a nossa vida antes? Nós oferecíamos os nossos membros para a escravidão, era a nossa vida. Da impureza e da maldade para a maldade, não era essa a nossa condição anteriormente, pessoal? Sim ou não? Era nosso estilo de vida. Então ele fala assim, se naquele tempo fazíamos isso, agora, assim, da mesma forma que você se dedicava naquele império, no reino que você faz parte hoje,
Paulo ele orienta assim, ó: assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, diga, eu não sou mais. Mais uma vez, eu não sou mais. Estáveis isentos em relação à justiça. Isso aqui, isentos, irmão, no original, é alforria. Nós recebemos alforria com relação ao pecado. Acabou o pecado. Não somos mais escravos do pecado. Pense, irmãos, no que a palavra diz, quem você é. Amém? Versículo 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Não é vergonha para a gente, pessoal? Eu tenho que me envergonhar do pecado. Tem crente que não tem nenhum constrangimento. Faz, apronta e não está nem aí. Irmão, você... eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Sou filho de Deus. Alô? Aí o marido peca com a esposa peca com o marido. Eu sou perdoado. É sério ou não é, Brasil? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque, olha o versículo 23 que a gente sempre cita aqui, ó. Porque o salário do pecado é a... Irmãos, a vida de Deus não tem salário. É de graça. Olha lá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Entenda por que eu preciso andar em novidade de vida. Eu preciso trazer à memória de quem eu sou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tranquilo, tranquilo. Sem inventar nada, sem tirar e sem completar. É o que a palavra diz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ninguém quer dar um glória não, irmão? Dá um gloriazinho aí. Não gostou não, irmão? Não gostou? É para sair daqui e ficar pensativo mesmo. É para mudar comportamento mesmo. É para ler mais a Bíblia mesmo. É parar de falar negativo mesmo. É parar de escrever ao antigo Senhor. Não é mais teu Senhor. O teu Senhor é o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. A tua palavra foi ministrada. E eu tenho a convicção que a nossa vida não é mais a mesma. Nos foi chamado a responsabilidade e relembrar quem somos. Possa ser que um ou outro tenha recebido conhecimento hoje, mas para ambas as partes que tenha mudanças, que tenha um posicionamento, não um posicionamento debaixo de condenação, de medo, não, mas de amor ao Senhor, de uma decisão que nós tomamos por dentro, porque se decidimos amar e servir ao Senhor, tudo isso é um prazer, porque não é salário, é graça, é um favor. A graça não me dá liberdade, não nos dá liberdade de viver pecando. Pelo contrário, a graça nos capacita. O conhecimento dessa graça nos capacita. Não com peso, porque fomos transformados por dentro. Porque o velho homem foi levado à cruz. Porque a vida de Deus está em mim. E declaramos nessa noite que é um prazer, ó Pai, em te servir. Não
não queremos enxergar isso como peso, mas queremos enxergar isso como leveza, como libertação, porque não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Não concorremos mais à relação da morte. Não, agora somos eternos em Cristo. Temos a vida em Cristo em nós. Pai, em nome de Jesus, o nosso propósito não é trazer condenação, Pai. O Senhor conhece os nossos corações. Mas levá-los para cima. Despertá-los da responsabilidade. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E estamos em tempo de conscientizar a igreja de quem eles são em Cristo. Capeta, você perdeu mais uma vez. Toda a condenação caindo por terra. Leveza nesse momento. Todo espírito de escravidão caindo por terra. Diabo, toda a atmosfera indiferente. Nós repreendemos Satanás. Você não tem poder mais sobre a nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, não sirvamos mais o pecado. Aleluia. Sentai-vos. A editora Rima Brasil apresenta mais uma grande obra do pastor Rick Renner, Arrependimento. Muitas pessoas estão mergulhadas em condenação, com sentimentos de culpa e remorso, por não entenderem o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Leia este livro e aprenda sobre a verdadeira mudança de mente e a transformação que um coração sincero e contrito pode gerar em sua vida. The reason I wrote my little book on repentance is because it is the great word that has disappeared from the church. Many notable Christian leaders are even saying that there's no need for a Christian to repent. That once you've been saved, it's all forgiven, doesn't matter what you do, it's all under the blood, nobody ever needs to repent again. That is not what the Bible says, that is nonsense. Repentance is the word that John the Baptist used when he started his ministry. When Jesus started his ministry, he started with the word repent. When Peter preached on the day of Pentecost, he said, repent. When Paul preached to the intellects on Mars Hill in Acts chapter 17, he said, repent. When Jesus spoke to the 7 churches in the book of Revelation, to 5 of the churches, he said, repent. What Jesus said is what Jesus says. He's the same yesterday and today. What he said is what he's saying, and he's still telling the church to repent. Well, what does it mean to repent? Does it mean to feel sorry? Does it mean to feel guilty? What does it mean to repent? People are confused about this word, but it's so simple if it's properly explained to you. Arrependimento, disponível na versão impressa e digital. Rima Brasil Publicações, a palavra da fé em suas mãos.